Josué capítulo 1. Glória a Deus. Nós faremos a leitura apenas do versículo 9. Josué, capítulo de número 1, versículo 9. Crente bom de Bíblia, das antigas, igual o missionário Mário e eu, vai saber esse texto de cor, tá? Diz o texto: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E você diz amém. Glória a Deus. Queridos, olha que maravilha, né? Se tinha alguém que tinha motivo para ter medo, para estar desanimado e para estar duvidoso, era Josué. Josué cresceu ali aos pés de quem seria posteriormente um dos maiores líderes da Bíblia. Josué cresceu aos pés de Moisés. Imagina você herdar o cargo de um dos maiores profetas que havia andado até então sobre a terra. O homem pelo qual Deus havia usado para abrir o Mar Vermelho. O homem que Deus usou para tirar o povo de mais de 400 anos de escravidão. Esse era Moisés, grande profeta. Existe um acontecimento que certa vez Deus foi falar com o povo de cima do monte, você conhece o texto, e aí todo mundo correu. Quem ficou lá? Moisés, grande homem de Deus. Aí agora, de repente, esse homem morre, porque tudo tem começo, meio e fim. A vida é composta por esses ciclos, e os ciclos vão acontecendo independente da nossa vontade. E chega o momento em que Deus precisa levantar um novo líder no meio de Israel. E ele vai escolher exatamente Josué. Não é de se estranhar e não é à toa que no primeiro capítulo do livro de Josué, por tantas vezes Deus, ao falar com ele, vai dizer para ele: não temas, não temas. E Deus não diz isso à toa, sabe por quê? Porque de fato Josué estava com medo, sim, irmão. Afinal de contas, quem é que não vai ter medo de assumir um povo que estava em números de milhões? Era um problema milionário, era um problema gigante. E ele olha para esse desafio e fica aqui marcado para nós nessa tarde, para a gente começar a analisar esse texto. A principal mensagem de Deus para Josué. E nós vamos começar a pensar um pouco esse texto, e esse texto começa com uma pergunta da qual Deus faz a Josué. Deus sabia a resposta, Josué também sabia a resposta, mas parece que em determinadas situações da vida, a gente esquece essa resposta. Deus começa perguntando assim: não te mandei eu? Josué sabia a resposta, sim ou não? Sim. Deus sabia a resposta, sim ou não? Sim. Mas parece que tem hora que a gente esquece da resposta. Não te mandei eu. E aqui a gente pode pensar que o problema muito grande na nossa vida é quando a gente se envolve em projetos do qual Deus não mandou. Quer trazer problema para a sua vida? Quer trazer dor de cabeça para a sua vida? Comece a se envolver em projetos que Deus não mandou você se envolver. Projetos que Deus não colocou para que você estivesse. Se você fizer isso, você vai atrair uma dor de cabeça imensa. Então nós temos aqui um problema a ser resolvido. Qual o problema, pastor? Como é que eu sei quando Deus está no projeto ou não? Como é que eu sei se Deus me mandou ou não? Quais são as evidências que vão me trazer tranquilidade para que eu fique tranquilo sabendo que Deus está comigo? Ora, Deus vai falar com alguém aqui, diga glória a Deus. Se tem uma evidência na Bíblia para você saber se Deus está contigo ou não, se foi Ele que mandou ou não, a primeira delas é que quando Deus manda, aliás, quando Ele não manda, você não tem paz. E se não tem paz, não tem Deus.
Tem um texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, se você quiser conferir em casa, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz dos vossos corações. Se não tem paz, não tem Deus. E se não tem Deus, não tem projeto que vá para frente. Meu irmão, eu já deixei negócio para trás com prejuízo, porque eu não tinha paz no negócio. Eu já saí de empresa, porque eu estava trabalhando e não tinha paz enquanto trabalhava. Eu já removi gente do meu ciclo de amizade, porque estas pessoas não traziam paz quando conviviam comigo. E tem um texto maravilhoso que eu quero lembrar você. 1 Coríntios 14, 33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Ai, pastor, eu não tenho paz na minha vida, a minha vida é um inferno. Mas é claro, você está convivendo com um monte de coisa e situação que tira e drena a sua paz. E está achando que Deus mandou, e Ele não mandou você ficar em falta de paz. Como é que eu sei que Deus não está nesse propósito, pastor? Como é que eu sei se Ele mandou ou não, querido? Você sabe quando há precipitação de tempo. Ah, irmão, quando a gente quer, a gente arruma um jeito de Deus concordar com o que a gente quer. Quando a gente quer um negócio, a gente arranja uma confirmação da onde a gente tiver que tirar para provar que Deus quer que esteja. E na verdade, muitas vezes nós estamos querendo antecipar algo que Ele ainda não nos deu. E há um problema aqui, meu irmão. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na vida cristã, é que quando você pega algo antes do tempo que Deus não te deu, você está ocupando a sua mão para receber algo que Ele tinha para aquele tempo para você. E aí você não vai receber o que realmente estava sendo reservado para a sua vida. Eclesiastes capítulo número 3, versículo 1, tem um texto que todo mundo sabe, mas diz assim, ó: há tempo para todas as coisas. Para alguns Deus vai dizer, anda logo. Algumas vezes Deus vai dizer, já era para ter ido. Mas outras vezes Ele vai dizer, espera, ainda não está no tempo. Eu estou preparando, eu estou criando o ambiente, eu estou criando a situação, para que quando você chegar lá, você seja honrado e não desonrado. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, a responsabilidade sobre Josué era muito séria. A pergunta que Deus faz para Josué é definitiva. Não te mandei eu? Opa, se Ele mandou, então significa que Ele vai prover enquanto manda. E se Ele prover, se aquele que mandou vai prover enquanto está enviando, significa que eu posso ficar tranquilo. Sabe por quê? Eu não vou precisar ajudar Deus. Aleluia. Deus não precisa da minha ajuda para ser Deus. Deus não precisa da sua ajuda para fazer uma grande obra e um grande milagre. E aí a gente se lembra dos grandes exemplos da Bíblia. E a gente pega o exemplo de Abraão. Quando Deus chama Abraão, diz para Abraão: vou te fazer pai de uma grande nação, Abraão. E ele diz, glória a Deus. E a esposa dele, amém. Só que passa o tempo e não tem filho. Passa o tempo e não tem filho. Meu irmão, lê o capítulo 16 de Gênesis em casa, e você vai perceber que os dois conversando chegam para o outro e dizem assim, olha, eu acho que Deus não vai abençoar a gente através da nossa família. Então vamos dar um jeitinho aqui. Aí o jeitinho que eles dão, eles arrumam uma empregada para que Abraão tivesse filho, para que a semente dele continuasse. Aí, meu irmão, ao invés de nascer o filho da promessa, vai nascer o filho do jeitinho. Ismael é o filho do jeitinho. E, meu irmão, o nascimento do jeitinho traz problemas, sabe por quê? Existem guerras até hoje naquela região entre irmãos, por causa de uma desobediência de alguém que tentou
vou resolver e ajudar Deus. Ismael é o filho do jeitinho. Isaque, posteriormente, é o filho da promessa. Eu quero dizer para você nessa tarde, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele não mandaria você sem antes não tivesse providenciado para que você tivesse escape, para que os céus abrissem sobre a sua vida. Você não está só. Se você está debaixo de uma palavra, creia, acredita, porque a vitória não vai ser sua não, meu irmão, porque quando Ele manda, Ele sabe do futuro. Então se Ele mandou, é porque a vitória já é sua. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A gente começa a falar sobre alguns motivos que nos levam a pensar e entender que Deus não está no negócio. Agora é hora da gente falar sobre umas razões que nos fazem crer e aumentam a nossa fé para a gente saber que Deus está conosco. Quando Deus vai para Josué e diz assim, não te mandei eu, ora, presta atenção, porque existem alguns sinais que a gente pode entender que Deus está conosco. E o primeiro sinal que eu percebo na vida de Josué, irmão, é que Josué não achava que tinha capacidade suficiente. Quando Deus olhou para Josué e disse assim, como é que é? Você acha que você não pode? É você mesmo que eu vou escolher. Você acha que você não fala igual Moisés falava? É você mesmo que eu vou escolher. Meu irmão, quando Deus está no negócio, presta atenção, porque geralmente você nunca terá recurso suficiente. Porque a sobra de recurso, muitas vezes, faz a gente achar que é fácil, que vai ser tranquilo. Presta atenção, irmão, se você tivesse todos os recursos disponíveis para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, a glória seria do seu recurso, não seria de Deus. Para depender dele, o recurso tem que vir dele. Aleluia, aleluia. E quem ouve o chamado de Deus, às vezes vai ter que malhar trigo no lagar, a ponto de alguém chegar e falar, ô rapaz, isso aí é lugar de fazer vinho, você está fazendo trigo. Eu tive que dar um jeito, mas Deus está comigo. Aleluia, oh glória a Deus, oh aleluia. Você nunca terá recurso suficiente, mas você pode contar com Deus, porque se Ele está no projeto, você tem tudo que você precisa. Aleluia. Presta atenção, porque o que Deus estava falando para Josué era o seguinte, Josué, fica tranquilo, sabe por quê? Porque a provisão, ela sempre vai acompanhar a visão de Deus. Davi não tinha condição nenhuma de vencer Golias, mas sabe o que ele diz? Pega lá o texto e você vai ver que ele vai dizer assim, eu não vou com as armaduras de Saul, eu não vou com as armaduras de ninguém, eu vou em quem? Eu vou em nome do Senhor. Nesse momento já não era mais por ele, era pelo nome daquele que ele estava representando, meu irmão. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Quando Abraão sai da terra de seus pais para uma terra que Deus havia de mostrar, ele ainda não havia mostrado, mas a provisão acompanha a visão. Enquanto ele ia caminhando, Deus ia mostrando. Ele não sabia, mas Deus estava guiando ele. Ele não sabia, mas Deus estava preparando o terreno para que a bênção acontecesse. Eu não sei em qual momento da sua vida você está, querido. Talvez você está clamando por uma provisão de Deus. Você está clamando por uma saída, por uma resposta. E eu quero te dizer algo, não para. Caminha em nome do Senhor. Caminha em nome do Senhor. Porque aquele que falou, Ele zela por cumprir a sua palavra. Milagres acontecem sob a palavra de Deus. Não te mandei eu. Se o Senhor mandou eu vou. Se o Senhor mandou eu falo, se o Senhor mandou eu vou para cima, se o Senhor mandou eu coloco a mão e a enfermidade vai sair, porque o Senhor é poderoso. Oh glória a Deus. Agora Deus dá algumas instruções para Josué que servem para a nossa vida hoje. Porque depois que Deus faz a pergunta poderosa para Josué, não te mandei eu, Deus vai dar um empurrão de Josué.
Deus vai dar um empurrão de Josué, porque o empurrão que Deus dá em Josué é isso aqui, ó. Deus vai dizer para ele assim, ó: esforça-te. Aleluia. Esforça-te. Esforça-te. Deus estava dizendo para ele: olha, Josué, eu sei que você está desanimado, eu sei que você está triste, mas deixa eu falar uma coisa para você: não vai cair do céu, Josué. Tem que se esforçar, Josué. Você tem uma coisa que eu aprendi na vida cristã, é que Deus, Ele move céu e terra naquilo que Ele não pode, que a gente não pode fazer, mas Ele não move uma palha naquilo que você tem condição de fazer. Ele não vai fazer por você. Quando Deus diz para ele: esforça-te, Deus está dizendo para ele, sabe o quê? Josué, eu não chamei vítimas, eu chamei protagonistas. Você pode fazer duas coisas com o que acontece com você na sua vida. Você pode sentar, se lamentar e chorar e dizer: me atacaram, me bateram, passaram por cima de mim, não me deram apoio, me deixaram de escanteio. Ou você pode se levantar, se esforçar e dizer: opa, Deus é comigo, eu vou transformar essa história triste em testemunho, eu vou me esforçar. Se esforça, Josué, se esforça, Josué. Aleluia. Olha que maravilha, porque enquanto Deus manda ele se esforçar, ele vai dizer algo poderoso também. Ele diz assim: não temas e nem te espantes. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: Josué, presta atenção, eu não quero ver você com medo. Amado, do que você tem medo, meu irmão? Para pensar, se você representa nessa terra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do que você pode ter medo? Aleluia. Você tem medo do amanhã? Você tem medo do que há de vir? Você tem medo do que? Do governo? Você tem medo de uma crise? Você tem medo de uma rejeição? Meu irmão, tudo isso é pequeno demais, tudo isso é pouco demais diante do que Jesus deixa registrado para nós em Mateus 6:25. Eu queria que isso fosse profético, e se você puder, levanta a mão, porque Deus vai falar com você através dessa palavra. Levanta a sua mão direita enquanto eu vou ler esse texto e recebe essa palavra de Deus. Olha, Mateus 6:25, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que estas? Não tema, não tema, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor é contigo, diga glória a Deus. Aleluia. Aí ele vai dizer por que você não tem que ter medo. Porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. E assim termina o texto. Não precisa ter medo. Por que, Josué? Porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Tem uma frase muito poderosa que pais, quando abençoam seus filhos, fala: Deus seja contigo. Deus seja contigo. E Ele vai mesmo, irmão. E Ele vai mesmo, porque Ele vai aonde você não vai. A mão dEle toca onde a sua não toca. A voz dEle alcança aonde a sua não alcança. Você não está sozinho. E aí eu me lembro daquela canção que diz assim, olha: teme porque se eu estou guardado por quem nunca... seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio, tem provisão, tem porta aberta, tem céu aberto, porque Ele é contigo.
Deixa eu te dar um motivo aqui para você animar a tua fé nesta tarde e crer que Ele está contigo. Olha, quando Ele envia alguém, esse alguém é o representante dele lá onde ele está. Presta atenção, às vezes você olha para o meio da sua família e você diz, só tem gente pecador nessa família. Fica tranquilo, é você que Deus quer usar como responsável e alguém que vai representá-lo nessa casa. Quando você está no meio de uma empresa e talvez você está dizendo, só tem pecador nessa empresa, só tem gente que não tem mais jeito, fica tranquilo. Muito provavelmente Deus te colocou nessa empresa para que você representasse Ele naquele lugar. Agora aqui vem para fechar com chave de ouro, olha, o prazer de Deus é ter o seu nome glorificado e honrado através daqueles que Ele envia. O que Josué ainda não havia entendido é que o maior interessado em que desse certo a obra de Josué era Deus. Porque se dá certo o que Josué estava fazendo, Deus seria glorificado. Como foi? Através da vida de Josué. Existe um Deus no céu, interessado na tua vitória, interessado que dê certo, interessado que esses planos vão para a frente, para que quando chegar lá na frente, o nome dele seja glorificado através da sua vida. Glória a Deus, isso é motivo para sermos reanimados em Cristo Jesus. Eu vou pedir para que você esteja de pé nesse momento, aleluia. E antes ainda de orarmos ao Senhor, nós vamos cantar essa canção juntos mais uma vez, e nós vamos declarar que nós não precisamos temer nenhum mal. Você não precisa temer a tempestade ou o que quer que venha se levantar contra você, porque Ele é contigo, amém? Vamos juntos mais uma vez, ó. Temer porque se eu guardado por quem nunca, oh, teu nome é, seu nome é Jeová Jireh, irás. Eu creio, haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás. Eu creio em a tempestade e o vento não vão roubar a minha fé em ti. A tempestade e o vento não vão roubar a minha em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Oh, aleluia. Vou te convidar a sair do teu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus. Nós temos o costume de orarmos ao final, e eu quero mais uma vez orar por você. E eu estou certo de que essa palavra foi resposta de Deus para muitos de nós aqui. Se você estava desanimado, se você estava em dúvida, Deus está comigo, não está, o que está acontecendo? O Senhor, Ele responde, o Senhor fala conosco. E nós vamos orar juntos aqui ao Senhor. Enquanto oramos juntos, a nossa fé vai ser restabelecida, a nossa força vai ser restabelecida no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Enquanto os nossos obreiros ministram, eu quero orar junto com você. Eu vou pedir mais uma vez, por favor, missionário Mário, para conduzir essa oração, abençoando no nome de Jesus.
E você coloca diante de Deus a tua dúvida, coloca diante de Deus o teu medo. Creia, creia, creia. Nós estamos em um ambiente de milagres aqui. Nós vamos tomar posse em nome de Jesus, por favor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Deus está neste lugar, irmãos. Deus tem falado aqui nesta tarde conosco. Aleluia, tem nos reanimado, tem nos animado. Glória a Deus, tem falado conosco aqui. Aleluia, tenho certeza que você que veio aqui nessa tarde sairá daqui com a vitória nas suas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos reunimos na tua presença, Pai, e temos a convicção, temos a certeza da presença real do Senhor neste lugar. Aqui está a tua igreja, Pai bendito e santo, os teus filhos que estão nesta tarde, na certeza da vitória, estamos sendo reanimados com a tua palavra. Senhor, temos sido animados por esta palavra, que é mais poderosa do que os céus e a terra. Aleluia, ajuda-nos a prosseguir, não permita, Deus, que nenhum de nós venhamos a regredir, voltar atrás, mas confiar somente no Senhor, que tem nos mandado, tem nos enviado para anunciar a tua palavra. Aqui estão os teus filhos, reanima cada uma das filhas, ó Pai, dando vitória na vida de cada um desta tarde. Deus maravilhoso, nós acreditamos na tua palavra, porque ela é fiel, ela é santa, ela é verdadeira. Aleluia, seja com cada um dos teus filhos, seja, Pai, com aquele que está talvez pensando algo, Senhor, ao contrário daquilo que o Senhor tem nos falado nesta tarde. O Senhor está conosco, aleluia, em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada aqui nesta terra. Pai amado e querido, nós suplicamos a bênção do Senhor sobre a tua igreja, no santo e bendito nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Quero aproveitar vocês aqui, essas mãos que foram abençoadas agora. Vamos orar por esse casal abençoado, amém? Vamos orar por esse casal abençoado, eles estão saindo em missão. Aleluia. Vamos abençoá-los. Aleluia. Né? E é um exemplo para nós, tá? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá e abençoa essa família, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar na tua presença, ó Deus, o missionário e a missionária, Pai. Senhor, sede com eles nesta jornada, Pai. Senhor, o Senhor que tem chamado e o Senhor vai prover. Pai, que as portas sejam abertas para os teus filhos, ó Deus. Haja provisão onde quer que eles pisarem. Senhor, em teu nome que haja cura, haja libertação, haja salvação de vidas onde eles forem, ó Deus. Senhor, que o coração deles seja animado nesta tarde. Ó Pai, que as forças deles sejam restabelecidas nesta tarde. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja com vocês. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima quinta. Tem um cafezinho ali em nome de Jesus. Fique à vontade. Amém. Deus abençoe.